solidão, a dor invisível do século. E nós estamos iniciando a 5ª edição do podcast Sai do Raso. E eu tenho o prazer de apresentar os meus convidados para vocês. Paulo, um amigo de muito tempo, né? Ele também é psicólogo. Logo mais ele vai se apresentar para vocês. E uma amiga também muito próxima, que também vai colaborar com o nosso tema de hoje. E para começar, eu quero fomentar com vocês algumas perguntinhas que eu deixei rolando por esses dias nas redes sociais para provocar alguma reflexão. Você já esteve cercado de pessoas e mesmo assim se sentir completamente sozinho? A conversação que você mantém através das redes suprem as suas necessidades reais? A hiperconexão das redes sociais suprem presença, contato? Você realmente vive a plenitude da solitude? Ou as inseguranças da solidão? E a de hoje? A solidão faz você sentir tristeza, medo de ficar sozinho, desespero porque o tempo está passando? Então, se você já se identificou, você está no lugar certo. Por que é importante a gente falar sobre solidão? Porque a solidão, ela provoca dor, ela provoca angústia, ela provoca insegurança, ela abala a autoestima, ela potencializa o negativismo, ela nos bloqueia do viver. Então, mais do que nunca, se faz necessário falar de algo que a gente mascara, que a gente esconde. E para começar todo esse debate, nós vamos começar conhecendo o senhor Paulo, meu amigo. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado por você aceitar o convite e se apresente para a nossa turma. Eu que agradeço o convite. Meu nome é Paulo Henrique de Oliveira. Eu sou psicólogo e escritor. Trabalho com psicologia, psicoterapia psicanalítica, trabalho com esporte, trabalho com a escrita, trabalho com artes também, né? Então tem bastante coisa aí que Ele a gente toca, gente. toca, compositor agora também. Então tem. Aliás, ele lançou um livro 24. E não nos trouxe pra gente ver o produto dele. Belo escritor. Eu lancei o livro 2024 em São Paulo, na Feira do Livro, né? Na Bienal. Na Bienal. Então olha nós lançamos o nível. Um livro lá. Hoje o dia amanheceu cinzento, eu e a depressão, para falar sobre essa condição. Essa condição que também tem a ver com o tema de hoje, né? Total, né? Isso aí. Um dos pontos, né, que nos abalam, pensando em solidão, nós poderíamos falar de episódios depressivos, né? E literalmente a depressão, né? Que é algo muito mais profundo, que acomete a pessoa aí, às vezes por um longo tempo de sofrimento. Obrigada por aceitar esse desafio. Eu que agradeço. E a Karina, também uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa e que vai acabar também, né, expondo um pouquinho da sua vida pra gente. Boa noite, Tati. Boa noite, Paulo. Eu quero agradecer pelo convite. Eu sou a Karina Paganotto e é um prazer estar aqui hoje com vocês. A Karina... Karina, você foi muito breve. Conta pra gente. A Karina, ela é mãe solo. Sou mãe solo. Ela tem um filhote que mora com... Conta um pouquinho dessa história. Eu tenho um filho de 10 anos que mora comigo, o Pedro Henrique, que é a minha vida, né? E passo por vários desafios, né? Também passei pela solidão, mas consegui superar. Eu peguei a solidão e fiz dela minha amiga, né? Fui encaixando tudo e tô saindo bem com a solidão. Eu posso falar que a Karina, ela conseguiu passar por esse processo, né? De sentir a solidão e transformá-la na solitude, né? Que é aquilo que é um desafio, porque as pessoas ainda, elas não entenderam que para a própria evolução, isso está atrelado com autoconhecimento. Então, se a gente não se propõe a ter esse momento você com você, você não vai entender o que precisa ser feito,
né? E pensando no Paulo, gente, ele é da abordagem psicanalítica, então ele vai trazer uma visão, às vezes, um pouco diferente, né, daquilo que eu sempre trago para vocês, que eu sou da abordagem comportamental, né? Então, às vezes, vai trazer algumas coisas diferentes, de uma forma diferente, para vocês poderem pensar, refletir. E para começar, olha só, o ser humano desaprendeu a criar vínculos, desaprendeu valores, desaprendeu a amar. O que vocês percebem com isso? Isso chega, vocês percebem isso dentro da realidade, no convívio, no trabalho? Como que vocês avaliam essa frase que eu trouxe para vocês? Bom, primeiro, nós devemos pensar o seguinte: o sujeito, a pessoa, o ser individual, ele é social. Então, o indivíduo, ele interfere na sociedade e a sociedade interfere no indivíduo. Então, você falando sobre isso, eu já comecei a pensar, por exemplo, que nós estamos vivendo numa época de um grande relativismo. Relativismo, o niilismo, né? Então, assim, Perfeito. a forma como a gente convive em sociedade acaba afetando no individual. Então, esse jogo de indivíduo e sociedade, ele é um ping-pong. É um jogo que não se joga sozinho, né? E que nós estamos percebendo que mudou um pouco pensando na atualidade, né? Porque nós estamos vendo uma fase mais individualista, mais reclusa. As pessoas, elas vêm, eu falo assim, hoje, eu não sei se isso chega, né, dentro ali do seu atendimento clínico, mas, gente, como é comum adultos que hoje passam o final de semana inteiro dentro de casa e apenas se comunicando através do celular, sem contato com outra pessoa. E achando que é tudo muito difícil. E, pessoal, e vai se tornar muito difícil, porque ao passo que você não exercita, você não tá nessa relação aqui, como nós estamos, mais difícil vai ser para você trabalhar as suas habilidades, né? E vale ressaltar que quando a gente está falando de habilidade social, nós não estamos falando de fazer amigos. Nós temos mais de 40 comportamentos que as pessoas têm dificuldade hoje, como contato visual. Tem gente que conversa sem olhar para os seus olhos. E a gente não está falando de nenhuma síndrome, nada. Nós estamos falando de timidez, coisas que não foram trabalhadas. E quanto mais a gente se escolher estar sozinho ou escolher estar nas redes sociais, mais dificuldade a pessoa vai sentir quando ela sai para o mundo externo, né? Isso é inevitável. Se a gente não está exercitando, eu vou ficar com medo, vou ficar inseguro. Como é que eu vou agir? Né? E assim, quando eu penso em solidão, gente, atrás disso vem tanta coisa. Vem tanta coisa. Você quer complementar alguma coisa, Paulo? Olha, a hiperconexão, né? Nós estamos hiperconectados. Então, assim, a tecnologia é maravilhosa, é muito boa, não dá para viver sem? Não dá para viver sem e não dá para tacar pedra, né? Para ficar tem o seu lado positivo. Tanto que nós estamos agora ao vivo, podemos alcançar o mundo inteiro. Nós estamos aqui com uma estrutura muito boa. Quando isso seria possível para nós, meros mortais, né? E todo mundo tem essa oportunidade hoje com o celular na mão. Porém, o excesso, ele acaba jogando contra. Sim. Então, existem fatores positivos, mas também nós devemos tomar cuidado com os fatores negativos. E a hiperconexão, a tecnologia, se ela não for bem instrumentalizada, se ela não for bem utilizada, ela acaba isolando, ao invés de ligar
ela Desliga. acaba desligando. Sim. Ao invés de conectar, ela acaba desconectando. Então, nós corremos o risco também de ficar numa conexão virtual e perdendo esse contato pessoal, essa pessoalidade, né? Acaba perdendo essa relação humana. Uma palavra que super necessária, eu vou tocar nela algumas vezes, é a questão de convívio. Nossa. Conviver. Conviver é viver junto. E a gente precisa viver junto, né? Sim. Então, o ser humano só se torna humano na relação com outro ser humano. Então, para ser gente, a gente precisa aprender com gente. Sim, muito bem. Então, Lembrado, né, Paulo? Muito bem lembrado. Karina, como que você está enxergando, né, essas questões? Como que você vê essa parte do desaprendeu? Para você isso também tá acessível? Vínculo, amar, Sim, presença, sim. valores? Eu tive uma época, inclusive, que eu também troquei o ser humano pelo celular. E para mim, a minha vida, tudo se resumia numa tela de celular. Tudo, tudo. Às vezes eu deixava de dar atenção pro Pedro, às vezes eu deixava de dar atenção para minha outra filha, que eu tenho uma outra filha, Leandra, porque eu estava só focada no celular. Eu achava que o celular resumia a minha vida. Só que aí, através da terapia, eu descobri que eu tinha que olhar para frente, que eu tinha que fazer uma nova história, que eu tinha que sair daquele mundo ali virtual, daquele mundo que me prendia, me escravizava, e me abrir para o novo, olhar para frente, né? Buscar novos horizontes para minha vida. E eu fui me descobrindo e fui me encontrando e tô cada vez melhor, eu quero cada vez mais ter contato com as pessoas. Hoje eu quero viver rodeada de pessoas. Então, cada dia mais, gente. Hoje eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de tocar nas pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de olhar no olho das pessoas. Então, eu consegui sair desse mundo que me aprisionava. E vale ressaltar, aliás, você mesma pode comentar sobre isso, que essa mudança, ela tá sendo tão gostosa, Sim. que hoje ela se permite passear, viajar. Aliás, você tem algumas viagens marcadas, né? Tenho viagens marcadas. Sábado agora eu tô viajando, tô indo para São Paulo. E tenho viagens marcadas, tô indo para barzinhos, coisas que eu não fazia, que para mim, nossa, para mim era o fim do mundo, sentar num barzinho, me abrir com amigos, conversar, porque eu tava presa na era celular. Tudo era celular, e aquilo foi. Mas aí eu falei, não, eu tenho que fazer uma nova história, eu tenho que mudar tudo isso, eu tenho que soltar isso daí, não posso ficar apegada numa coisa que tá me trazendo a solidão. Aí, através dessa descoberta, eu aprendi a viver na solitude. Hoje eu consigo viver bem na solitude. Hoje eu tiro a solitude, assim, como minha amiga, minha companheira. E olha como que é importante a gente entender a realidade, né? Porque a gente também se identifica. Quando a gente está falando de solitude, a gente pode levantar até alguns exemplos, né? Quando você fala de solitude, Ká, me dá um exemplo da tua solitude. Minha solitude é chegar na sexta-feira, depois de uma semana exaustiva, cansativa, abrir um vinho, tomar uma taça de vinho com a minha companhia, que é a melhor coisa que tem. E para você, Paulo, me dá um exemplo da tua solitude? Olha, a leitura é uma coisa que eu faço. Violão. Nossa, violão, com certeza. Às vezes eu pego e... Inclusive eu disse que eu sou compositor agora também, né? Inclusive eu compus uma música para a cidade de Catanduva, que foi apresentada no Canta e Encanta, né? Muito bom. Cidade Feitiço. É uma música, para você ver como é interessante isso. Foi uma reunião de amigos, onde a gente começou a se encontrar para poder escrever, para poder compor, para poder conversar. E um grupo que começou a fazer músicas, hoje nós temos mais de 40 músicas compostas, 7 já estão em estúdio. Olha. Nós estamos gravando. Então, esse é um momento de convivência, de convívio
com amigos, mas também nos momentos de solitude, também eu pego o violão e falo, opa, peraí, semana que vem a gente vai ter um encontro lá, eu quero apresentar alguma coisa. Então fico ali escrevendo, pensando, tocando, e nessa brincadeira acabou surgindo uma música, 2 músicas, 3 músicas. Então, essa questão da solitude é importante, porque nós precisamos de ter um momento com a gente. Perfeito. Para ficar bem, também para ter um momento para o outro. Sim. Então, uma coisa, o risco da solidão é que a pessoa, ela fica só com ela. Sim. Só Vazia, que ela E na vai dor. vazia. É Ela dor. pega aquele sofrimento, Sim. ela segura aquele sofrimento com tanto amor que ela esquece de viver, ela esquece de ser feliz, ela esquece que tem outras coisas para ela buscar. Então ela fecha naquele mundo. E hoje eu sou uma pessoa que hoje eu me pergunto assim, que nem a gente tem o péssimo hábito de falar assim, mas por que tá acontecendo comigo? Não, hoje eu pergunto assim, o que eu tenho que aprender com isso? Parabéns. Então, é assim, hoje eu vejo assim. Então, eu mudei muitas coisas em mim, eu mudei muito, muito. Mas porque eu aprendi a viver, através da minha solidão, eu aprendi a fazer coisas novas. Eu não peguei a solidão como, eu não vou viver mais, viver naquela tristeza, naquela angústia. Não, não é mais, não deu mais, não tá E tudo tá bem, tudo tá bem. tudo bem, vamos seguir, vamos olhar para frente. Não deu certo hoje, amanhã vai dar, se não der amanhã, dá depois. E vamos buscar. Sim. E vamos, É não parar, né? não parar. Eu falo que assim, a solitude, ela tá atrelado com identidade e tá atrelado com movimento. Sim. Se você consegue, lógico que a gente tá falando de autoconhecimento, né? Se você também não se conhece, você não vai entender identidade, Nada. né? Mas a identidade, se você, assim, sabe as coisas que você gosta, as coisas que te faz se sentir feliz, que te gera prazer, é solitude. Solitude. Você vai estar dando movimento para tua vida. E dentro disso a gente pode até falar e falar assim, tudo que te gera prazer, no mínimo tem produção de dopamina, né? E fala assim, não tem problema nenhum a gente querer uma dopamina ali, né? Fluindo. Você ia falar alguma coisa, Paulo? Eu tô me lembrando agora, tem uma parte do meu livro que eu falo, a vida é movimento, a dor é inevitável. Então, essa solidão, muitas vezes, ela vem acompanhada disso que você falou, né? De uma angústia, de uma tristeza. Muitas vezes, por questões de alguma experiência, mágoa, ressentimento. E se a gente fica sozinho... E preso nisso? Só vai se esvaziando, se isolando. Sim. Depreciando. Eu pego as minhas decepções, que eu tenho várias, minhas tristezas, e transformo tudo em alegria. E eu acho muito importante a pessoa que ela faz terapia, ela se lançar na terapia, ela se abrir. Porque tem pessoas que eu conheço que faz anos de terapia e continua com a mente fechada. Pessoa, abre a tua mente, vai lá. Temos esses profissionais maravilhosos para nos ajudar, para estar ali nos incentivando a ser melhores a cada dia. Eu amo o dia da minha terapia, é o melhor dia da minha vida. Nossa, eu fico feliz de ouvir um negócio desse, né, gente? Tá vendo? Ó, façam terapia. Terapia não é pra doido, tá? Terapia é pra quem quer viver, pra quem quer evoluir, pra quem quer se superar. A terapia, ela para quem está aberto, a terapia transforma vidas, né? Bom, eu vou entrar em outro ponto, assim, que eu acho que é muito delicado, né? Serve de espinho. E tá totalmente atrelado com solidão, né? Nos tornamos dependentes emocionais ou estamos mais dispostos a amar com plenitude? Por que eu trouxe esse ponto? Porque, olha só, as pessoas confundem. A dependência emocional não é você mostrar o que você sente. É quando você deixa de viver sua vida e vira a sombra do outro. Você está se anulando. Mas muitas pessoas, elas encaram que se você fala que ama, se você fala que você, olha que saudade, nossa, como eu queria estar com você. E, dependência emocional aparecendo aí. E é bacana a gente entender isso daqui,
Porque isso também está atrelado, né? Se a gente estiver falando realmente de uma dependência emocional, né? Isso, quando a pessoa ela se sente extremamente nessa fase de solidão, é muito fácil ela também sentir uma dependência emocional de alguém que esteja mais por perto. Como que vocês enxergam essas questões de dependência emocional e amar com plenitude? Bom, vamos lá. Eu acho que uma coisa que a gente pode pensar assim de maneira bem simples. Dependência emocional quando eu entrego o eu para o outro. Eu tenho a necessidade do outro. Não faço nada sem o outro. Não faço nada sem o outro, eu não vivo sem o outro. Então, que é o inverso do amor próprio. Que é o inverso da autoestima. Que é o inverso de amar com a plenitude. Porque a pessoa que Exato. ama com plenitude, ela não tem vergonha de demonstrar que ama. Não tem mais medo. Tá evoluído, tá maduro. Segura de si, né? Agora, isso é uma caminhada, como você está dizendo, é um processo de autoconhecimento. Quem ainda não faz terapia, quem ainda não fez terapia e tem alguma dificuldade nesse sentido, precisa fazer e até entender que a terapia tem dias bons e tem dias ruins. Sim. É como ir numa academia. Eu quero ganhar músculo, eu vou na academia. Tem dia que o treino é gostoso. Tem dia que o treino é extremamente dolorido. Mas precisa. O tecido precisa ter um rompimento para que ele também possa expandir, que ele possa crescer. Então, com a questão emocional não é diferente. A gente, quando eu falei movimento é vida, e a dor é inevitável, a dor ela faz parte. Agora, escolher ficar em sofrimento é uma outra história. Perfeito. Então, essa questão da dependência emocional está ligado à questão do quanto eu acho, né? O quanto eu sinto, eu tenho a percepção de que eu preciso do outro e sem o outro eu não vivo. É lógico que a gente vive em sociedade, a gente vive. A relação humana ela é fundamental para a gente poder se nutrir. Sim. Né? O amor é essa via de mão dupla. Então, dando que se recebe, a gente vai trocando. Né? Nossa, Agora, você me fez até pensar numa frase de Freud. Aquela que... Nossa, inclusive eu acho que eu escutei a primeira vez com você. 300 anos atrás, gente. É algo do tipo que... Parece com algo que fala assim, como é notório quando a gente é amado, né? Porque sim. assim, tudo muda, né? E isso é muito verdade. Quando a gente se sente amado, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. E não tô falando de relacionamento, homem, mulher, ou casal, de qualquer outra coisa. Não. É quando a gente se sente amado de qualquer forma. Como a gente fica forte quando se sente amado? Em última análise, a psicanálise é uma cura pelo amor. Cura pelo Como amor. fica forte a pessoa que está ciente de ser amada. Algo Alguma coisa assim. nesse sentido. Olha, você lembrou. Eu lembrei mais ou menos, né? Mas é por aí. Sim. A questão do amor o amor e aí eu já vou pular para uma passagem bíblica, se me permite. Lógico. São João vai dizer, tem uma definição de Deus. Deus é amor. Perfeito. Ponto. Então o amor, ele dói, mas o amor é necessário. E quem não ama, sofre. E quem ama sofre também. Sofre, mas... Você entende, cura, gente? Né? O amor cura. Gente, mas o amor cura. O amor cura. Só que é impressionante, gente. Inclusive, eu vi essa frase essa semana. Porque quando a gente começa a falar solidão, você não consegue mais parar de se alimentar, né? Toda hora você tá buscando. Cara, isso aqui é legal falar, é legal falar. E num dos textos que eu estava lendo, ele falou isso, que ao passo que o outro pode te trazer a calmaria, esse mesmo outro pode te levar ao inferno. Eu falei, meu Deus, como esse trem é forte.
Meu Deus. E é verdade. Se você tá bem, vamos falar de relacionamento. Se você tá bem, você trabalha bem, você acorda bem, você sai de casa bem. É impressionante como tudo dá certo. Briga. Com a mesma pessoa. Parece que não flui. É inacreditável como que o nosso sistema emocional funciona. Fala assim, às vezes até parece que o cérebro, ele não pertence a nós, porque parece que ele quer que a gente sofra. É impressionante como o negócio funciona. Muito bom. Você ia agregar mais alguma coisa, Paulo? Vamos conversando, porque senão eu não paro de falar. Pode falar. Não, é impressionante, gente, porque é o assunto, né? O assunto fala assim, olha, dá 300 ganchos aqui, né? Sim. Cá, quer complementar alguma Não, coisa? não. Tinha o professor Rezende, um psicanalista de Campinas, falecido há pouco tempo. Ele faleceu com 93 anos, eu acho. Ele trazia uma compreensão da psicanálise que diz assim: cura para a psicanálise significa cuidado. Curar, né? Curadoria. Curar é cuidado. Então, não é só uma questão de sarar. Não é sarar. Curar é cuidado. Ai, gente, adorei isso do cuidado. É. Porque, assim, no fundo, a gente fala de amor. Mas, no fundo, todo mundo quer ser cuidado. Cuidado. Nós estamos carentes destes cuidados por conta dessa geração que nós estamos vivendo. Eu não vou falar idade de ninguém, mas eu vou falar da minha. Eu sou da década de 70, né? Mas tá tudo bem. Eu também sou da 70, eu não preciso esconder. Ô, Paulo, você é que década? Eu sou do início da década de 80. Eu sou 81. Tá tão longe de É, nós, sou né? 81. Não tá. Nós fomos criados numa geração que nós tínhamos família pertinho. Né? Embora todos nós, né, desde que a gente tá ali, nasceu, tudo na nossa vida nos coloca a viver em sociedade. Você sai, você acabou de nascer, você cai numa família extensa, depois cai na escola, né? E daí para frente, grupos sociais, nananana. Crescemos assim. Hoje, eles nascem, caem numa família já fragilizada, sem cultura familiar, onde o pai senta de um lado do sofá, a mãe senta do outro lado do sofá, cada um está com o seu celular. Os filhos geralmente estão no quarto. Então, No assim, celular. no celular ou no videogame, né? Enfim. Então, assim, olha como que, né, nós estamos vivendo hoje num contexto que hoje eles estão aprendendo e sendo reforçados a viver na solidão. Ninguém fala que é solidão, mas é o que eles estão aprendendo. Ontem eu fiz uma publicação nos stories porque eu achei muito conveniente. Falei, meu Deus, se a gente parar para observar, é assustador. É uma cena onde mostra a mãe numa cafeteria, ela mexendo ali o café, o chá dela, o bebê ao lado chorando, e aí vem, né, o equipamento tecnológico, como se fosse, sei lá, uma aranha, vem na criança, prega aqui na carinha dela e ela imediatamente começa a sorrir. Ainda eu escrevi, engole essa. Porque é o que acontece desde crianças. Crianças, vamos colocar aí, de 3 aninhos de idade, com um tablet na mão. Sem estímulo familiar, está aprendendo a viver na solidão. Está aprendendo já. De forma indireta, mas já está aprendendo. É o que os pais de hoje estão ensinando e estão permitindo. E tem uma outra questão, né? Essa questão da hiperestimulação das telas, ainda num cérebro que ainda não está formado, é lógico que vai aparecer e vai aumentar os casos de TDAH. Com né? certeza. E isso está acontecendo com todo mundo.
não é só com a criança. Com a criança é mais grave ainda, porque ela está em desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo pessoal. No domingo agora, domingo que passou, eu tomei café, aí eu fui ler um artigo, eu não conseguia ler, interpretar um parágrafo. Eu percebi minha cabeça cansada. Aí a Gabi falou, vamos lá em Rio Preto? Tem uma loja lá que eu quero passar lá para ver, não sei o que. Eu falei, agora. Eu imediatamente deixei o celular do lado, falei, hoje eu não mexo com o celular. Peguei o carro, fomos para Rio Preto e eu falei, eu não vou ler nada, eu não vou ver nada, eu vou passear, eu vou dar uma volta, eu vou ver. Vou relaxar, eu preciso descansar minha cabeça. Perfeito. Eu percebi a minha cabeça cansada. Eu cansado. Então, só que é uma coisa que tá natural, a gente vai levando. E aí eu falei, não, peraí, eu preciso mudar alguns hábitos. Sim. Eu tenho alguns hábitos que eu preciso mudar. Isso porque semana passada também eu estive lá no Mahatma Gandhi, lá falando de dependência tecnológica, né? E quando eu me vi, tava eu lá também, cansado. Então a gente não percebe. E a gente vai também oferecendo isso como comum, normal. Exemplos também, né? A gente vai fazendo e as pessoas que estão ali em volta vai vendo, falando, faz, eu também vou fazer, né? Eu também tô pegando esse hábito seu, tô deixando o celular um pouco de lado. Sim. Tô bem pouco, tô entrando em Facebook, Instagram, mas bem pouco mesmo para procurar ocupar minha mente em outras coisas. Sim. Tem tantas outras coisas boas pra gente. Eu ando um pouco cansada quando eu tento ler. Eu vou ler um livro, eu não consigo ler aquele livro também. Mas por quê? No celular é tudo mais prático, né? Sim. Então, é mais intuitivo, mastigado. Ele é mais atrativo, né? Então a gente vai perdendo concentração, vai perdendo foco. Sim. Eu tô numa fase agora que, assim, eu tô conversando com as pessoas, eu quero que as pessoas olhem pra mim, eu quero que fiquem olhando pra mim. Aí a pessoa tá ali e começa a me incomodar, porque eu quero que ela me olhe. Porque eu falo, eu quero conversar, eu quero, né, quero que ela escuta eu. E ela ali, ela não tá me escutando. Não. E ó, isso tá me incomodando muito. É comum. Se a gente passar em qualquer barzinho, na mesa tem 4, 6, 8 pessoas, a grande maioria tá no celular. Sim. A grande maioria. De 100%, 10% não tá. E é sobre isso. Aliás, o que você fez no domingo é uma grande válvula de escape. Sim. Te gerou prazer, inclusive. Não foi só o descanso, né? Sim. Te gerou prazer. Você gosta do dirigir na pista? Gosto. Então, muito. Gente, quem ama, que é o meu caso, né, Karina? Dirigir na pista é terapia também, né? Terapêutico. Opa! Né? Eu falo, não é terapia, não substitui terapia, mas é totalmente terapêutico, né? Viu como que a gente puxa uma coisinha aí e vem um monte por trás? É muita coisa. Essa hiperconexão diminui ou potencializa a solidão? A gente entrou um pouquinho nisso. Agora, dentro desse assunto, a gente pode destacar algumas coisas, como isolamentos, dificuldades de interação presencial, que é aquilo que eu comecei falando. As pessoas estão perdendo o feeling, né, de olhar, tomar a iniciativa, manter um posicionamento, né? Tá tudo atrelado, né, a isso. A dependência tecnológica que você entrou no assunto. E potencializa, né, as inseguranças, os medos, né? E, inclusive, gente, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Esses medos, essas inseguranças, elas favorecem um mecanismo de defesa. Né? Então, assim, se eu tô com medo, eu tô insegura, eu vou acabar evitando mesmo, né? Um amigo vai chamar pra sair. Não vou não, tô cansado, né? Então, assim, ele é tanta insegurança, é tanta falta da prática. Nossa, mas o que eu vou fazer? O que eu vou falar? E assuntos? As pessoas, às vezes, não sabem mais o que conversar.
né? Então, assim, pensando em todos esses contextos, né, pensando nessa hiperconexão, isso chega para você, Paulo, lá no teu ambiente terapêutico? Chega. Como é que tá isso para mesmo. você no teu ambiente terapêutico? Chega bastante. Mas também chega esse desejo da pessoa, porque se a pessoa também chega para porque ela quer uma mudança. é porque ela quer uma mudança. Às vezes tem uma dificuldade para isso, Sim. né? Mas a gente vai trabalhando nesse sentido, né? E como eu disse, eu escrevi sobre a depressão, então veio muito essa demanda também das pessoas mais deprimidas, mais isoladas. Então a gente precisa fazer uma reconectar com a vida. Então, essas coisas elas estão todas atreladas. Eu só vou voltar um pouquinho no assunto que você tinha dito sobre a questão da nossa infância. Eu, por exemplo, na minha infância, eu tenho 2 irmãos, um homem e uma mulher, e morávamos juntos. Tinha uma casa, eram 2 casas. A casa de baixo era a casa dos meus pais, a casa de cima dos meus tios. Então, 2 irmãos mais 4 primos. Então, o quintal era festa. Pelo menos 7 crianças. Fora a rua. Depois, quando eu mudei para Catanduva, o bairro também, ainda no bairro, tinha rio, tinha pomar, então a gente vivia na rua. Hoje também tem uma questão que a gente precisa levar em consideração, que é a questão social. Sim. Então, se tem 1, 2 filhos no máximo. Nós tínhamos uma casa que geralmente ia se encontrar na casa da avó, tinha uma mesa grande, ia almoçar no domingo, era pelo menos ali 15 pessoas, 10 pessoas. Cultura familiar. Agora, hoje, se você pega a própria questão de empreendimento, você pega apartamentos que vão reduzindo. Tinham, sei lá, 200 metros quadrados, aí passou a ter 140, daqui a pouco 70. Hoje, com 45, tem apartamento em São Paulo com 10 metros quadrados. Existe isso, que funciona como um dormitório. A pessoa vai lá, dorme, e acorda, vai trabalhar. Sim. Então, a própria arquitetura também, se a gente for parar para analisar, como que você reúne 10 pessoas para jantar num apartamento de 45 metros quadrados? Impossível. Então, percebe que nem a arquitetura, ela não favorece. Não favorece. De jeito nenhum. Então, eu estou trazendo uma questão social, uma questão política, uma questão econômica, uma questão de arquitetura, para sair um pouco só dessa questão mental, psicológica e tal, mas para perceber que as coisas elas estão atreladas. Sim. E aí você diz assim, mas eu brincava na rua, de bicicleta, pegava facão para cortar bambu, mas não tem mais. Né? Não tem mais e não tem dá. Rua. Não tem mais rua. Acabou. Então, assim, não é uma culpa... também não é uma culpa só da criança, mas também é uma questão da nossa, né? Do próprio desenvolvimento. Eu falo assim, eu penso assim, né? Porque eu sou mãe também, né? Meu filho hoje já tem 21 anos e tal. Mas eu falo assim, a primeira responsabilidade são dos pais. Né? Eu sou responsável por essa criança, então o que eu vou fazer para que ele seja estimulado e tal? Mas não é só isso, né? Isso numa primeira instância. E além de casa, além da casa, a gente entra na política, né? Sim. Depois a gente até vai entrar nessas questões aí, né? O que nós temos em Catanduva, gente? Que assim, estimula o lazer, que estimula socializar. Falando, a gente não tem muitas opções. Eu falo, se a gente fosse pensar em praça, hoje você não vê mais uma praça que estimula isso. Agora a gente tá tendo a questão do pessoal que gosta das figurinhas da Copa, tal, que eu acho super legal. Muito legal. Inclusive tem muito adulto. Sim, falo, isso que é mais legal. Falar, adulto, fazendo coleção, trocando figurinha e tal. Mas nós não temos essa opção. O máximo que a gente vai ter aqui, que tem bastante pessoas, né, que tem ali uma estrutura que tá sempre limpinho, é o aeroporto.
Vai naquele outro rio ali, que eu esqueci ali na sentido UPA, ali sempre tem muito mato, tem bicho, não é um lugar legal para você levar seus filhos, não é. Ali tem situações ali que eu falo, gente, não é possível. Mas tem. Então, hoje, se a gente fosse pensar em opções, que opções nós temos? A não ser que você hoje tenha uma situação financeira legal, que você possa ter um clube, que você tenha, né, uma outra forma de apresentar as possibilidades para socialização. Caso contrário, por falta de opções, a gente acaba sendo muito mais fácil, né? Ah, tô o tablet, tô o celular. E até por conta também das mudanças, né, que nós sofremos, né? Porque antigamente o homem era o provedor. Hoje os dois precisam trabalhar. Ou seja, no final do expediente os dois estão cansados. Sim. Aí a gente falha, porque eu tô cansada. Qual que é a tendência? Não quero brincar. Não quero acompanhar o ritmo escolar do meu filho. Ah, eu quero. Me deixa quieta. Então tem muita coisa atrelado a isso, né? Tem muita coisa atrelado. Por isso que eu falo, gente, dá pra gente fazer, com esse assunto, dá pra gente fazer aí brincando uns 4 podcasts. Dá pra gente dar uma boa prolongada, né? Diga, pode falar. A primeira, como faz para recomeçar depois de um relacionamento com um narcisista? Quem que é a pessoa? A Jaqueline, muito obrigada por estar nos acompanhando. Eu vou querer também, né, depois as falas do Paulo. A relação com o narcisista já é muito complicada porque ele apaga a imagem da outra pessoa. Vai fazendo com que a pessoa se sinta mal, se sinta incapaz, mexe com a autoestima, deprecia muito. E o recomeçar está principalmente atrelado a esse autoconhecimento. Começar pela identidade, quem eu sou, o que eu quero, o que eu busco, estabelecer novos critérios. Eu gosto muito de reforçar critérios. Por quê? Principalmente se nós já estamos numa certa idade da nossa vida e nós já temos uma bagagem, nós não podemos aceitar qualquer coisa na nossa vida. E isso dói, porque assim, às vezes na nossa carência, a gente não quer se sentir sozinho, a gente se ilude muito fácil. Por isso que eu falo, gente, sem emocional, a gente se judia demais. Mas é importante definir critérios. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa entender é o que eu quero, o que eu estou buscando, o que eu mereço. Se você não entende isso, a pessoa ela vai recomeçar, mas ela vai continuar pelos caminhos que não vão trazer resultados diferentes. Pode demorar mais tempo, mas você não vai estar na busca. Você, na verdade, vai estar num processo que vai mexer com a tua autoestima, né? Então, eu vejo que esse é o caminho. E aí, Paulo? Compartilha. Bom, pela pergunta, a pessoa já se desfez, né, desse vínculo. Quer recomeçar agora. Então, recomeçar é uma questão importante, o que você disse, né, o risco de repetição. A pessoa ela vai precisar olhar para si mesma. Então, não tem outro caminho senão ser um caminho de autoconhecimento, de autocuidado. Perfeito. E aí sim a gente precisa escolher ambientes, escolher pessoas, passar por um processo. Se eu não dou conta sozinho, eu preciso procurar ajuda, porque se a gente ainda... eu saí de uma, mas eu não resolvi essa situação, daqui a pouco eu caio em outra. Né? Então, e não se recupera, né? E não se recupera, não dá tempo. Então fica uma repetição e aquilo fica traumático. A gente chama de... né? O senso comum chama de dedo podre, né? Eu tenho dedo podre. Não é questão de dedo podre. É a questão que você não consegue... Sair do ciclo. Existe algo chamado viés de confirmação, né? Perfeito. Viés de confirmação é, se eu disser, nossa,
mas como tem mulher grávida, né? Aí você fala, é verdade. Aí você sai andando pela cidade, você vai ver um monte de mulher grávida. Por quê? Porque automaticamente o nosso olhar vai se voltar, Para aquilo. a nossa atenção vai se voltar para isso. Nossa, tem um carro igual ao meu, Tem né? 300 O modelo de repente. X. Aquele modelo X não é que ele passa a ter mais, é que nós passamos A a reparar. reparar mais. Então, se nós temos um padrão, esse padrão precisa ser modificado. Se a gente não se dá conta desse padrão, a gente precisa É o duro que é isso. Se a gente não se dá conta, você reproduz de novo. reproduzir de Você novo. tem que entender onde você está errando. E isso vem no autoconhecimento, avaliação, que as pessoas não fazem. É porque o amor precisa ter autoestima, né? E se não é pelo amor, é pela dor. E pela dor, então, né? É muitas vezes pela dor Pela que eu dor. falo, não, peraí. Chega. Então eu preciso fazer algo diferente, eu preciso procurar ajuda. E nessa ajuda, então nós entramos num processo para que essa relação, esse tipo de relação fique para trás e a gente comece a reconstruir a nossa vida de uma forma diferente. Eu né? fui casada há 11 anos com um narcisista. 11 anos. E graças a Deus me libertei, me curei através da terapia dele. E hoje eu sei lidar muito bem com o narcisista. Consegui. E tem critérios também hoje, Sim, né? Tem Eu falo bastante. assim, eu acho que o que mais a gente precisa assim fazer a pessoa entender é estabeleça seus critérios. Então, assim, eu vou aceitar me relacionar com quem? Né? Quem que é essa pessoa? Quais são os Né? valores? Os valores, principalmente valores. Porque eu falo assim, se os valores não batem, já não tem chance de dar certo. Sim. Falo, por mais que às vezes a gente fique ali preso numa imagem convidativa, por mais que a gente às vezes assim fique preso numa condição financeira convidativa, você sabe que no fundo não vai dar certo. Então por que você cede? Então, eu acho que esse é o ponto principal e eu espero que nós tenhamos respondido a pergunta da Jaque. E através das conversas a gente já começa a perceber como a pessoa é, né? Ela começa já a dar certeza. indícios ali de como ela vai agir, de como ela vai ser, de como ela vai Sim. te tratar. A gente não percebe quando a gente não quer, né? Perfeito. Tem outra da Jaque também. Ah. Ela perguntou como não sentir culpa pelo fim do relacionamento. Eu adoro pergunta assim. Jaque, obrigada. Você tá fazendo a gente pensar, adoro. Eu também vou querer, né? O Paulo falando, Vamos gente, lá. né? Por que culpa? Só existe culpa se você não sabe avaliar contexto. Então, a gente precisa começar a entender comportamento, como que a pessoa, o falar, porque o falar ilude. Qualquer pessoa vai falar te amo. Agora, comportamento, você vai perceber como a pessoa te olha, como ela se posiciona ao seu lado, o toque. Se a gente começa a entender, né, esse contexto, a gente não tem como você sentir culpa. Não é possível. Se você for mais a fundo na avaliação e começar a puxar lá, o que é real? Você vai lembrar de coisas que ele fez que te magoaram, de situações que ele te deixou na mão, de situações que ele te constrangeu. Então, quando a gente começa a ter esse pensamento mais profundo, eu adoro fazer essas associações, por isso que aqui chama Sai do Raso. Tá? Sai do raso. Porque no senso comum, a gente está pensando muito aqui. Tá muito artificial. A gente tem que pensar com profundidade. Quando você começa a lembrar de fato, né, do que acontecia e que te magoava, e às vezes você tentar alinhar e não ser ouvida, como que você vai sentir culpa? Se você deu o seu melhor no relacionamento, como você vai sentir culpa? Eu só vou concluir dizendo: culpa a gente pode lidar
mudar a culpa, porque a gente sente, né? Pode ficar preso a isso, mas diante de tudo isso que você falou, eu procuro pensar o seguinte também. Ao invés de pensar em culpa, vamos pensar agora na responsabilização, né? Porque assim, a culpa a gente vai projetar também. É o outro, é o outro, é o outro, é o outro. E eu? Sim, E a eu? autorresponsabilidade. Qual é a implicação? Qual é a minha Sim. implicação agora nisso? Qual é a minha responsabilidade? É lógico que não é um processo tão fácil, mas é possível. Sim, Então, pensar numa questão de responsabilização. sim. Porque se a gente ficar preso na culpa, nós caímos numa armadilha que é na armadilha lá da depressão. Então, Sim. nós vamos lá para um Abre brechas, lugar né? perigoso. Sim, É. sim. Ou ficar subjugado a um tipo de Sim. relacionamento, cair na solidão, Sim. né? E assim, e aí esse mecanismo de defesa que você disse eu não vou me relacionar com mais ninguém. Sim. E Só me magoou? e o problema da generalização, Sim. ninguém mais presta. Esse é um problema cognitivo, olha eu falando de cognição, né? Que lindo escutar isso do Paulo, gente. Um problema cognitivo que é uma distorção, né? Uma distorção cognitiva. Qual é? Se o Paulo não presta, nenhum homem presta. Ou se o homem não presta, o Paulo não também presta. não presta. Então, assim, a generalização ela é burra. Sim. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu nunca mais vou casar. Eu nunca mais vou casar. Tem que ter cuidado com isso. Porque você está dizendo que o seu casamento, ele faz você acreditar que o casamento não presta. Exatamente. Que todos os casamentos não prestam. Sim. Né? Então, começa a ocorrer alguns problemas muito sérios. Eu não vou entrar no assunto, né? Só vou passar brevemente. Aí entra numa questão de dificuldades de guerra de sexos. Sim. Né? E aí é um problema muito sério. Sim, até porque hoje está muito notório essa competição. Hoje está notório nos relacionamentos. Quer agregar, dona Karina? Não. Será que a gente respondeu? Espero que sim. Nós temos mais alguma coisa, Stephanie? Ok, muito obrigada. Gente, eu tô por fora do tempo hoje, viu? Vocês me dão time aí. Como é que nós estamos de tempo? Tá, então a gente vou já praticamente finalizando, viu, gente? Quase finalizando, né? Embora, gente, não foi muito rápido? Foi. É muito gostoso, é muito bom. E não é porque é um assunto pesado, tanto que, assim, vocês viram o tanto que a gente foi abrindo portas. Do que eu tinha separado para falar, eu não fiz nem metade. Porque acontece a conversa, né? Mas, enfim, eu acho que aqui, das coisas que eu tinha separado, eu queria entrar também na questão. O vazio existencial, ele pode provocar compulsões no ser humano? Como que vocês conseguem enxergar? A solidão, ela dá brechas para a gente fazer o quê? E como a gente está falando da solidão, aquela que a gente sente principalmente quando a gente está sozinho dentro de casa, como que vocês entendem isso? Quem quer? Vamos lá? Ô, Tati, bom, você sabe que eu sou compulsiva, né? Que teve uma época que eu, infelizmente, a solidão minha, eu achava que eu tinha que suprir a solidão gastando desnecessário, comprando compulsivamente, comprando sem limites. Eu passei por isso sim também. E hoje, graças à terapia, eu tô me curando. Eu tô conseguindo falar não para as compras. Isso tá me ajudando muito. Hoje, então, tô me libertando de tudo. Entender os crivos, né? Sim. Que fala assim, gente, e é bacana a gente ter, né, tem 2 crivozinhos que são básicos quando a gente pensa em compulsão, né? Principalmente se for atrelado com o financeiro, né? Sim. Eu preciso, se eu preciso, Ok. Se eu não mas preciso, eu deixa lá. posso.
Então, às vezes, eu preciso, mas eu não posso. Então, não vai adiantar. A gente tem que entender. Quando a gente entende crivos, por mais que a gente esteja falando de compulsão, né, que está atrelado à ansiedade, isso já te ajuda a pensar melhor. Qual que é o problema, né, da mente ansiosa? A mente ansiosa, ela não pensa. Ela não consegue pensar, ela vai indo. E depois até bate o arrependimento, né? Sim. Às vezes, assim, você pegou a sacola na mão, vem arrependimento. A hora que você chega dentro de casa, que você pôs aquela sacola ali, você fala, mas pra quê? Eu não precisava disso. Aí agora eu vou quebrar a cabeça, como que eu vou fazer pra pagar isso? Exato. Como? Eu não podia ter feito isso. Aí gera mais ansiedade. Sim. Terça-feira eu tive uma crise de angústia e começou. E eu vinha assim, não, compra alguma coisa que vai passar angústia. Compra alguma coisa que vai passar angústia. Eu falava, não vou comprar, não tô precisando de nada. Eu não preciso de nada. Foi tenso, mas eu venci. Eu consegui. Ali naquele momento eu falei, não, eu tô me curando de verdade. Eu consegui passar. E tinha dinheiro no Pix, tudo para comprar. Tudo estimulando, né? Tudo, Tati, tava. Mas eu falei, não. E veio o que é real? O que é real. Eu não preciso comprar, porque essa angústia vai passar. E a angústia passou. Perfeito. Obrigada pelo teu exemplo. E aí, Paulo? É interessante o crivo, né? Você falou do crivo precisar. Na verdade, a gente precisa, mas não é disso. Então, a pergunta é, eu preciso do quê? Realmente eu preciso do quê? Não é de um calçado, não é de um celular, não é, Não. é alguma outra coisa. Se tem um vazio, tem alguma outra... Porque compulsão Tá atrelada a um vazio. a um vazio. Então, agora, compulsão à repetição. Eu fico indo naquele lugar conhecido, né? Nós precisamos entender também que nós somos um ser pulsional, né? O coração pulsa. A gente é um ser humano Pulsante. pulsante. Agora, para onde a gente vai canalizar isso? Por isso é importante pensar. Você teve um diálogo, né? Sim. Um diálogo sim. interno, fez um Perfeito. diálogo, Sim. né? Porque assim, se a gente for só no desejo, só pelo vazio, Só para tentar suprir, né? Só para tentar suprir. É para buscar um alívio, né? Sim. Imediato. Só. Então, se nós voltamos para a história do autoconhecimento, se eu me conheço, eu falo, opa, peraí. Então, vou dialogar. Eu preciso fazer um movimento diferente. Por isso que aí, quanto mais sozinho, pior. Pior. Porque a sua mente fica ali cheio de brechas, né? Aí a gente volta naquele movimento da vida, né? Você tá vivo, dá movimento, né? E é bacana a gente entrar nisso, até indo para esse fechamento, né? Comecem a pensar quais coisas promovem esse prazer dentro da sua casa. Volta a pensar sobre você. Não vive num movimento aleatório. Eu vou chegar em casa, mais do mesmo. Vou tomar banho, eu vou comer, vou assistir filme, vou mexer no celular. Não. Muda, ao menos, o tempo que você está dentro da sua casa. Tenta entender a sua identidade. Isso já faz muita diferença. Já vai fazer você pensar em muita coisa que outrora você nem imaginava que era importante saber, entender, compreender, buscar, né? Que eu quero que vocês entendam que é real? Nunca estivemos tão conectados e tão emocionalmente abandonados. Fica um alerta para toda essa parte, né, da dependência das tecnologias. Nós entendemos que isso daqui é importante, mas não é correto excessos. Não é correto todo o seu tempo livre atrás de tela. O tempo tem que ser com qualidade. Tem que ser dividido. A gente precisa aprender a gerir tempo, que é outra coisa que as pessoas hoje não sabem fazer. E é muito comum a gente escutar: mas eu não tenho tempo, Tatiana.
Aí é a minha cara, né? Falo, sério que você não tem tempo? Aí eu adoro dar exemplos, né, Paulo? Sim. Você lembra, né? Adoro dar exemplo, né? Trabalho 10 horas por dia dentro de uma clínica, que às vezes eu nem sei como é que o tempo tá lá fora. Na hora do meu almoço, eu vou pro meu treino. À noite, eu encontro meus amigos, eu tenho um relacionamento, tenho filho de final de semana, eu faço N coisas. A gente arruma tempo para estudar, a gente arruma tempo para ler, a gente arruma tempo para descansar. Como assim você não tem tempo? Não é algo que a gente vai jogar diretamente na cara do outro. Isso é para você poder pensar. É apenas uma justificativa, é uma muleta para você não pensar e ficar na sua zona de conforto. Pesado, né? Pesado, tá? Ai, que tá. Gosto disso, tá? A gente sai do raso mesmo. Paulo, quer deixar uma mensagem? Eu quero só agradecer. Agradecer o convite, agradecer todos vocês, o pessoal que está acompanhando e dizer que foi muito bom e passou rápido. Passou, gostou demais, É. né? Conversa. Gente, você viu o que a gente fez aqui? É muito bom. Karina, quer deixar uma mensagem? Não, Tati, também só agradecer. Foi muito bom estar aqui com vocês, com você, com o Paulo. É isso. Eu que agradeço a presença de vocês, compartilhar um pouquinho de experiência, um pouco da vida, né, para que as pessoas possam cada vez mais compreender as questões emocionais. E olha só, pessoal, eu quero fechar com essa fala aqui, ó. Sai do raso é o equilíbrio. É saber viver seus momentos de solitude, é entender aquilo que pertence à sua identidade, saber como conduzir seu tempo com prazer, se permitir a oportunidades novas. Solitude protege o emocional, aumenta a resiliência, amplia os repertórios. E assim a gente vai encerrando. Muito obrigada pela presença de todos.